Adriana, é só um vídeo ou são dois vídeos? É só um. São 9 minutos, agora acho que deu mais ou menos o tempo, né? Tá. Eu marquei aqui, eu acho que agora quase todo mundo já voltou, né? Estamos bem? Sim. Consegui me desgrudar dele, ele foi aparecendo e ficando, e ficando, e ficando, e não saía. Eu disse, não, tem que começar com ele. Aquelas coisas que agem sobre a gente, né? Enfim, queria ouvir um pouco de vocês, né, sobre o vídeo. Muito bem. Eu não sei se eu queria começar a falar. Eu queria primeiro escutar alguém. Eu mesmo tenho muita coisa a falar, mas eu queria escutar algumas pessoas antes de eu falar. Jonathan, Me chamou você muita vai atenção. falar? Meu vídeo é muito interessante. Eu, assim, como eu queria iniciar falando pela música, né? É uma música muito utilizada, principalmente pela comunidade negra, né? Para fazer as suas reivindicações, mostrar como é que eles são explorados, como é que eles são tratados pela sociedade. E me chamou muita atenção também o pano de fundo, né? Que é a bandeira do Brasil, bem interessante, que demonstra ser um vídeo brasileiro, né? Por esse pano de fundo, e a forma como esse artista ele se apresenta. Em determinados momentos, me parece que ele quer mostrar que o corpo negro dele e da comunidade negra, é muito explorado no Brasil. É um corpo alvo de muita exposição, de muita exploração, digamos assim. Foi o que mais me chamou a atenção. Obrigada, Jonathan. Muito bem. Quem mais? Gostaria de falar aqui também sobre a questão dessa provocação do vídeo. Ele retrata alguns aspectos que dá para poder pegar interessante, né? Já pegando o que a professora falou, que ele hoje mora na França, né? Então tem essa visão também do corpo preto fora do Brasil, ele ser muito erotizado. Então a questão de estar sempre ligado, essa questão da sexualização, é muito comum fora do Brasil ter essa ideia do brasileiro como a questão do turismo sexual. Isso também está em voga, então o fato de fazer a performance sem roupa, mostrando o corpo nu, essa questão do movimento sensual da dança e também a carga muito pesada da letra da música, do que ela reflete, de dizer que a carne negra é a carne mais barata do mercado e todo o sofrimento que tem por trás disso. Então, quando você junta todo esse conjunto de informações para ver a performance, ele proporciona essa reflexão para que a gente possa entender a dimensão dessa imagem que se tem do Brasil, do que é feito e o que não é feito para que essa imagem acabe mudando também. Então, é um reflexo dos estereótipos que a gente vive no país. Obrigada, Marcelo. Obrigado, Marcelo. Quem fala, gente? Quero falar. Olha aí, Karenine. Ai, Karenine. Além do que... Oi, Leila. Além do que já foi comentado, né? Assim, uma coisa que me chamou muita atenção foi o uso que ele faz desse tecido das bandeiras do Brasil, né? Que além de ter na rotunda, né, as bandeiras, eu me lembrei muito da obra de Hélio Oiticica, eu não sei se é intencional, porque eu nunca li sobre essa obra, Os Parangolés, né? E ele usa as bandeiras do Brasil como se fosse um parangolé, uma obra de arte, e ele enfoca as partes do corpo, né? Os glúteos, a perna, pelo menos nessa parte que a gente viu do vídeo. Isso me chamou muito a atenção, assim, acho que dá muitas coisas para se discutir aí, né? É isso. Obrigada, Karenine. Você viu essa obra toda já, Karenine, alguma vez? Eu não me lembro, assim. Quando eu comecei a ver, eu achei bastante familiar, mas, assim, eu acho que eu nunca vi completa, assim. Eu acho que eu devo ter visto, assim, um teaser, sabe? Uma parte pequena. Ok. Leila. Tá ficando bom. Tá cada vez melhor. Vamos lá, Leila. Oi, eu ia falar um pouco nesse sentido também, dessa bandeira, né? Que ele transforma a bandeira em vários elementos, né? E aí eu vi que ele se veste de bandeira. Né? Que essa bandeira ela se torna uma vestimenta, ela se torna uma asa, ela se torna um chicote. Né? Ele vai transformando esses sentidos
dessa bandeira que ora protege, ora violenta, ora oprime. E aí tem todas essas questões também, né? A questão do preconceito, a questão da violência social, violência corporal, que já foi colocado. Acho que é isso. Obrigada, Leila. Professor Iraquitã? É muita coisa, né? Eu anotando aqui as coisas que vocês estão falando também, eu tenho um caderninho aqui que eu anoto as coisas. Mas, assim, é interessante porque quando a gente fala da experiência estética, né, que remete à sua origem, à êxtase, né, do sentir, a gente também pode pensar a experiência estética no âmbito do sentir, das sensações, mas também na ordem cognitiva, que é na ordem do sentido, né? Na ordem do significado. Então, quando a gente... Porque a gente escutando a peça, vou chamar de peça, tem som, tem imagens, né? E tem uma frase bastante provocadora, né, que diz a carne. E diz a carne mais barata do meu gado. É uma frase, assim, chega emociona dizer isso, né? Assim, escutar essa frase, né? A carne mais barata do meu gado. Inclusive diz do meu gado, né? Como se houvesse uma posse, né? Mas quando eu estou falando isso, eu estou falando isso já no campo de uma elaboração cognitiva, né? Eu estou produzindo um pensamento, né? A partir da frase, a partir do que foi dito, mas tem muitas coisas que é da ordem do sentir mesmo, sabe? A gente vem estudando, a gente tem no grupo de filosofia da percepção, a gente vem estudando todas as obras da literatura filosófica que fala de estética. E a gente leu recentemente A Salvação do Belo, de Byung-Chul Han. Muito bom esse texto, leiam esse texto. A Salvação do Belo, de Byung-Chul Han. Né? E ele diz uma coisa provocante, porque ele diz que vivemos em tempos em que a arte é lisa, que é a arte da tela do computador. Né? E é a arte do clicar, né? Do like, da curtida. Né? Mas, apesar da gente ver essa manifestação como sendo, usando a rede mundial de computadores, né, através do YouTube, mas a gente vê ali muita rugosidade também, muita aspereza. Ali não é tudo tão liso, não. Inclusive, a bandeira, ela tem um fundo liso, né, mas ela é perfurada, né? Uma perna entra na bandeira, né, para mostrar rasgos, né? Eu acho que isso é fantástico, sabe? E essa frase não me sai da cabeça. Inclusive, me lembrei muito do Pantanal, né? A carne mais barata do meu gado, né? Tudo que está acontecendo no Pantanal nesse momento, né? Aproveitando para passar a boiada, né? Como diz lá o ministro, né? Para ampliar. Eu sei que isso é difícil de ser resolvido, porque, meu Deus, como é desafiador, né? Mas que bacana a gente ter acesso, né, a um vídeo desse, né, tão intenso, tão poderoso, né? Como a Adriana disse, é um vídeo que causa encontro desconcertante, né? Que nos desconcerta, né? Estava tudo consertado e de repente desmonta, né? Para se montar novamente, né? Bacana isso. Não sei se mais alguém quer dizer alguma coisa, mas o que me veio à mente foi isso e tantas outras coisas, mas eu gostaria de centralizar nessa ideia, né? De uma bandeira rasgada, de uma bandeira que sai dessa condição de lisa, limpa, né? Para mostrar seus rasgos, suas rugosidades, suas protuberâncias, suas células cancerígenas, né? Enfim, posso
continuar que a gente tem mais coisas. É muito, muito interessante, assim, né, o que todo mundo trouxe, realmente traz, que a gente fala, né, esse espetáculo tem muitas camadas, tem muita coisa, a camada está na moda, mas, na verdade, assim, né, ele tem muitos elementos e muita coisa que move a gente, né, que bate na gente, assim, né, e a nossa apreensão vem por todos os sentidos, né, eu assisti esse espetáculo por 2 vezes, ao vivo, em 2 lugares diferentes, eu chorei as 2 vezes. No primeiro eu chorava copiosamente, sem conseguir, era 2003, enfim, né, toda essa desnaturalização, né, de Brasil, toda essa, né, isso é jogado na nossa cara de uma maneira, assim, muito contundente, né, tudo que vocês falaram, assim, da erotização, né, dessa questão da caricatura. Eu me lembro da professora Ciane Fernandes, que é professora do programa lá de teatro da Bahia. Ela fez um espetáculo lá no teatro que ela dizia que ela morou muito tempo na Alemanha e nos Estados Unidos. Ela dizia que a brasileira era uma mulher de tanga, né? Só que ela é bem magrinha, pequenininha. Então, ela fazia um espetáculo, quase não tem seios. Ela fazia um espetáculo assim, ela botou uma tanga, um salto alto, porque ela não era o estereótipo da brasileira, né? Mas, enfim, esse espetáculo tem tudo isso, ele é muito atual, né? Agora, sobretudo nesse momento, né, que a gente tem, como a gente fala, né, o sequestro dos símbolos nacionais, né? E o Iraquitã chama muita atenção aí para essa bandeira, como é que ela é também mobilizada no espetáculo de outra forma. Eu acho isso muito interessante. Mas disso, eu queria ficar com 2 coisas aqui. Né? 2 não, 3, talvez 3. Talvez a gente vai trabalhar com três elementos aqui, né? Quando eu lembrei da música, professor, a carne, né? Eu só me lembro do Merleau-Ponty lá do que o senhor, né? Da última fase que o senhor está desenvolvendo e desenvolver estudo sobre isso. Mas eu queria ficar com 3 elementos, né? Um que é esse elemento corpo, né? Essa ideia de corpo, né, dessa mostra de corpo, de que esse espetáculo, ele reverbera, digamos assim, né, a partir daquele corpo negro, né, essa ideia. A outra é que o professor Iraquitã chamou o espetáculo de peça, depois ele vai talvez falar um pouco mais, né, objetifica, né, mas ao mesmo tempo joga na cara da gente, né, isso, eu tô vendo aqui um pouco o chat, essa ideia de peça, e essa ideia de transformação, né? Como é que ele transita, né? A bandeira se transforma, ele se transforma, essa ideia dos parangolés, né, Karenine, que Karenine trouxe aí também, né? São elementos que a gente vai talvez mobilizar aqui mais vezes. E por que eu estou falando disso, né? Porque essa dança que aparece, essa dança que é chamada de dança experimental, dança conceitual, nos anos 90, né, esse espetáculo é de 2003 aqui no Brasil, mas que ela aparece com muita força nos anos 90, conhecida como Nova Dança, né, Nouvelle Danse na França, professor, Nova Dança em Portugal, Nova Dança belga, enfim, que também se produz no Brasil. Ela tinha 2 grandes questionamentos, né? Um questionamento é o que é um espetáculo de dança, e por isso eu achei fantástico que Iraquitã vai. Eu vou chamar de peça, não é? E o que é essa dança, né, do final do século XX, o que é essa dança do final do século XXI, ou seja, o que se mobiliza, né, com essa dança do final do século XX, né? É esse questionamento que se faz, né? E aí, eu trouxe um outro vídeo, aí é outra coisa que eu queria saber de vocês. Se vocês... tem um outro vídeo que é bem grande, que é de um coreógrafo francês, ele falando sobre uma peça dele, que é uma peça que ele fez entre 93 e 94, que é o nome do próprio coreógrafo, que chama Jérôme Bell. O vídeo é uma entrevista, mas tem trechos da peça, né? E ele fala em francês e tem legendas em inglês. Se for ok para todo mundo, eu ia pedir para vocês assistirem os 5 primeiros minutos. Porque aí é ele falando e, ao mesmo tempo, tem um pedacinho da peça. Tá? Se não for ok para todo mundo essa questão da língua, eu selecionei só alguns momentos de dança do vídeo. Aí eu passava para vocês o tempo,
né? E aí vocês assistiriam só esse tempo que eu marquei. É ok para todo mundo ouvir em francês com legenda em inglês? Dá para ler? Se manifesta. A gente pode tentar, Adriana. A gente pode tentar. Então, mas seria só 5 minutos, não é isso? Os 5 minutos iniciais, ele vai falando da peça e ele vai assentar muito essa ideia do que é um espetáculo de dança, né? Ele vai assentar essa ideia. E depois tem o iniciozinho da imagem. Eu vou... Coloca, por favor, Beta. Oi. Só um minutinho. Você falou dança experimental e usou um outro conceito que eu não capturei. Olha, ela ficou conhecida como dança experimental, dança conceitual. Eu prefiro chamar... conceitual. Eu prefiro chamar a dança que não se movimenta, mas move. É isso que a gente vai desenvolver aqui. A ideia de a dança que não se movimenta, mas move, né? Mas tem essa ideia de mover, né? E aí eu vou contar uma historinha sobre esse espetáculo aí do Jérôme Bel depois. Vocês veem os 5 primeiros minutos para quem for ok, né? A gente dá 5 minutos. Quem tiver dificuldade com a língua, procura umas partes o vídeo tem 47 minutos. Procura as partes em que vocês veem movimento no vídeo. Pode ser? Aí em 5 minutinhos a gente volta. Pode ser? Tá ótimo. Roberta já botou? Já tá ali o link. Né? O que ele queria colocar em cena era The Flash, né? Ele fala isso. Inclusive, tem partes do espetáculo que são com fluidos mesmo, né? E aí, como ele diz, tem a grande cena em que o bailarino, inclusive, urina no palco, né? Então, é essa ideia de corpo-carne mesmo, que emerge, digamos assim, dessa dança. Ela tem muitas facetas, né? Mas uma faceta muito grande dessa dança que emerge aí dos anos 90, que é essa chamada, eu gosto de pensar nela como uma dança que não se movimenta, mas move, essa centralidade, não é? No corpo, ou seja, essa ideia, né, de que o corpo emana a dança, ou seja, do corpo você pode reverberar a dança, né? Todo o corpo potencialmente ou virtualmente, né, dança. Entretanto, tem uma coisa que ele fala, né, ali nessa entrevista também, que é muito interessante, né, que tudo bem da gente continuar mais para frente, que ele fala assim, que ele sofreu muitos... ele fez esse espetáculo em muitos lugares ele foi... teve lugar até que ele foi agredido fora, né, por ter feito esse espetáculo. E ele perguntou depois por quê, né? E a pessoa dizia, porque para mim o corpo é sagrado. Aí ele diz, mas para mim não. Né? Para mim, que sou bailarino, que sou coreógrafo, que trabalho a partir do corpo, ele não é sagrado, ele é a minha forma de trabalhar. E aí ele percebeu que só quem podia fazer aquilo também, nesse nível de exposição e etc., era um bailarino, ou seja, era um corpo cênico, né? É um corpo que é desenvolvido para isso, né? E aí, paralelamente, tem uma história muito, muito interessante com esse espetáculo também, né? Nesse limite entre o que é uma peça de dança e o que não é uma peça de dança, por isso que Iraquita falou ali de peça, né? Ele se apresentou isso é relatado nesse livro aqui do André Lepec, né? Chama Exaurir a Dança. Ele se apresentou num festival de dança na Irlanda, ele foi convidado com esse espetáculo, né? E ao final do espetáculo, uma das pessoas saiu, né? Saiu do meio do espetáculo e processou o festival,
porque ele tinha pago para assistir um espetáculo de dança e ele não viu dança ali, né? E é em cima disso, né, que muito vem se discutindo no campo da dança, o que é esse espetáculo de dança, o que não é esse espetáculo de dança, porque o argumento, né, o argumento da pessoa que processou o festival, ela dizia assim: não havia nada na performance que ele, né, a pessoa que estava processando, pudesse descrever como dança, a qual definiu como pessoas movendo-se ritmicamente, pulando para cima e para baixo, em geral associada à música, mas não necessariamente, e transmitindo alguma emoção, né? Então, toda a discussão, né, que vai se encaminhar aí no campo da dança, né, da dança teatral, a partir do final do século XX e vem seguindo, né, vai se dar em cima daquilo que eu chamo de um deslocamento, né, do mover-se, dessa ideia de produzir movimento, né, dessa ideia de para dançar eu tenho que criar um léxico de movimentos, né, uma ideia associando dança a movimento, com ou sem música, né? Eu não estou nem colocando aqui essa ideia do ritmicamente, mas porque esse estatuto, né, de dança como movimento vem com a dança moderna, ocidental, né? E aí há toda uma discussão em torno desse estatuto de um deslocamento desse estatuto de dança como movimento para o que eu estou chamando de um estatuto de dança como corpo, né? Ou dessa dança que se propaga a partir desse corpo, né? E o que o André Lepec vai chamar, por exemplo, do plano do arquivo, né? Esse corpo que vai, né, projetar e vai propagar dança. E isso não acontece só do ponto de vista da cena, né? Isso vem junto, né? Isso vem junto com toda uma tecnologia que vai se voltar para criar esse corpo cênico, né? Tem um texto muito bonito da Sandra Meyer, né, que é uma pesquisadora lá da UDESC, acho que ela é da UDESC, lá de Santa Catarina, né, em que ela está escrevendo sobre a dança com pessoas com deficiência, né, porque a gente tem muitos grupos, né, e muitas companhias que trabalham com pessoas com diferentes corpos, inclusive corpos com deficiência, né. Uma das companhias de maior sucesso no mundo é a de um brasileiro, que ele tá situado na Ilha da Madeira, em São Paulo, mas eles dançam, né, que é o Convivendo com a Diferença, eles dançam no mundo inteiro, coreógrafos do mundo inteiro fazem espetáculos, né? O corpo nu causa muita controvérsia, a gente já vai chegar lá, eu vou abrir já para falar. E aí a Sandra Meyer, ela fala, né, isso que o Lepec, que o Jerome Belo fala, né? Mas para estar ali na cena, para fazer isso, eu tenho que estar preparado para isso, né? E a Sandra Meyer diz: qualquer corpo pode dançar, né? Mas no momento que ele entra na cena, que você constrói a materialidade cênica, ele tem que ser cênico, nem que seja só o olhar. Ou seja, um corpo pode nem se mover na cena, não é? Mas ele vai emanar dança e ele tem que ser cênico, nem que seja só um olhar, né? E aí a gente tem toda uma tecnologia de danças, de treinamentos, digamos assim, né, que ficou conhecido como técnicas somáticas, técnicas de release, que vão se desenvolver para criar esse corpo cênico, né? Então é nesse campo que a gente tem visto, digamos, o pensamento, né, um pensamento sobre dança, sobretudo sobre dança teatral, sendo constituído e muito desenvolvido, né, e tem sido muito desenvolvido. E no Brasil também tem tido muito desenvolvimento. Por quê? Eu diria, até os anos 90, a gente não tinha quase nada traduzido, né? Por exemplo, o André Lepec, que é um autor
que escreve muito sobre essa dança, né, com a perspectiva dele dos planos de composição e tal. O André Lepec, ele é brasileiro, né, que morou em Portugal, ele é professor em Nova York, mas, por exemplo, esse livro dele, ele escreveu em 2006, só foi traduzido agora em 2017, né? Então, mas muita coisa vem sendo traduzida. Então, tem todo um campo aí, né, de construção e de discussão sobre dança, movimento, corpo, né, que vem sendo constituído muito fortemente, eu diria, nos últimos 20, 30 anos. E que vem movendo, né, que vem movendo esse campo de conhecimento. E aí, antes, eu não sei se a gente... eu tenho outras coisas para falar, mas eu acho que a gente podia discutir um pouco, talvez, essa noção, para depois a gente passar para essa ideia, porque eu chamo isso de dança que não se movimenta, mas move. Podemos abrir um pouquinho? Ô, Adriana, eu acho que seria realmente interessante a gente abrir um pouquinho, né? Caso não dê para a gente apresentar tudo hoje, a gente faz como nas séries da Netflix, né? A gente faz outro momento, né? E essa fica a primeira temporada, né? Mas eu acho que tem coisas muito importantes para serem faladas, você traz coisas realmente provocativas, né? Mas eu só gostaria de dizer duas coisas. Uma é que eu estou fazendo um exercício de ler nesse momento o texto clássico de Heidegger, A Questão da Técnica. Eu acho que é um texto importante. E é um texto importante não somente para discutir a técnica, mas para discutir a noção de questão, né? Então, a gente poderia transformar o texto de Heidegger de questão da técnica para a questão da dança. Porque ele diz, quando se coloca a questão, é se perguntar pelo que é, né? E é interessante você chamar a atenção quando eu disse assim, vou chamar de peça. Por quê? Porque está em jogo a questão da dança. O que é a dança, né? O que é a dança hoje, né? O que é a dança hoje, considerando também o seu passado, né? E é interessante que você usou uma expressão muito bacana, você usou a expressão camadas. Muitas camadas, quando a gente viu o espetáculo, né? Para dizer que essas camadas têm uma dimensão arqueológica, né? Para lembrar de Foucault e toda a tradição de pensadores, né, que vem dessa conexão aí. Até Silva já colocou o Agamben aí, que está nessa tradição, né? Muito interessante. Mas, assim, eu acho que tem uma coisa que é a questão da dança, né? O que é, né? E é interessante porque há todo um movimento de inovar, né, de trazer o novo, mas que se remete a um passado, né? Então, eu acho que é muito interessante isso. Uma outra coisa que eu acho que é importante também, o que a gente está chamando de palco na dança, do ponto de vista dos nossos estudos socioculturais, esse palco é a sociedade, né? E nós somos atores, né, e atrizes, e seja lá o que a gente queira dizer, né? Aí a gente volta para a questão que você coloca. Eu acho que é uma questão extremamente provocativa, né? Quando eu pergunto que dança é essa, né? Aí você diz, alguns chamam de dança experimental, outros chamam de dança conceitual, outros chamam de nouvelle danse, né? E você passa a dar o nome à dança que não se move, mas move. Olha, esse negócio é para a gente discutir o resto do ano, né? E entrar em 2021. Por que razão? Por que razão? No meu entendimento, né? A dança que não se move, esse si aqui, na minha compreensão, ele tem uma natureza reflexiva. Ele coloca o problema do sujeito, né? Ele coloca o problema do sujeito, da subjetividade. Porque a gente pode pensar que um espetáculo de dança tem expressividade que advém de um sujeito, que se expressa, né? Que manifesta, que cria, que produz, como você falou, né? Mas se a gente tira o si, né, essa dimensão reflexiva, e diz que move, aí a gente se pergunta,
Não há mais sujeito que dança? O sujeito está morto? Né? É uma questão para a gente pensar. Né? Não há o se movimentar, há só o movimento. Né? Ou acontecem as duas coisas, ou se movimentar é negado. Né? Eu acho que tem uma coisa interessante aí, que é o problema do sujeito. Deixa eu só talvez esclarecer isso, Iraquitã. Eu digo a dança que não se movimenta, mas move, porque eu tô falando que tem um deslocamento da dança moderna para essa dança, que vai dizer assim, a dança moderna, o estatuto, a ontologia dela está sobre o movimento. Por isso que eu digo, a dança que não se movimenta, né? Está sobre a construção de léxicos, digamos assim, né? De dança, por exemplo. Quando a gente pensa dança moderna, a gente pensa a dança moderna de Graham, né? A técnica de Graham, a dança moderna de Cunningham, num limite aí. Aí a dança, aí é nesse sentido de um léxico de movimento que eu estou falando, né? Aí eu digo, não se movimenta, mas move, ela se desloca para o corpo, e esse corpo é um corpo que vai questionar o chão da dança, que é aplainado, vai questionar os fantasmas da dança, isso eu estou falando com o André Lepec, né, com os planos de composição do André Lepec, os fantasmas da dança. Ele vai questionar, né, a sociedade colonial, como faz aqui o Luiz de Abreu, né? Ele vai se debruçar sobre a própria dança, como vocês fizeram naquele texto sobre o texto do Raimundo Roth, né? Vocês vão trazer o bolero de Ravel, Raimundo Roth vai trazer o bolero de Ravel num reenactment, né? Numa reapresentação, e vai trazer outras camadas, transformação, tá? Mas ela não tem a sua ontologia sobre o movimento, ou sobre um vocabulário de movimento, ou sobre um léxico de movimento. A dança vai se produzir a cada espetáculo a partir dos corpos daquelas pessoas. Claro, se você tem uma companhia que fica durante muito tempo e etc., também há um processo de construção de corpo ali, né? E esse corpo reverbera. É nesse sentido, viu, Iraque, que eu chamo essa dança da dança que não se movimenta, mas move. E eles deslocam a pergunta também. Eles param de se perguntar o que é dança para perguntar o que a dança pode mover. Por isso é que eu estou chamando a dança que não se movimenta, mas move, né? E a dança está movendo essa sociedade, a dança está movendo essas questões. Eles estão o tempo inteiro, né? O tempo inteiro se colocando nesse lugar, né? De corpo-chão, corpo-sociedade, né? E sempre nessa tensão, eu não gosto de falar de desvelamento, porque eu acho que não se trata de desvelamento, no caso da arte, mas se trata de produção desses encontros disruptivos, né? Ontem eu assistia o lançamento do livro do Emanuele Cossio, né, junto com o Ailton Krenak. E aí, a certa altura, esse autor, né, que ele lançou um livro agora chamado Metamorfoses, ele diz assim, né, que os xamãs, ele estava junto com o Ailton Krenak, ele vai dizer, os xamãs, né, amazônicos na Europa são os artistas, né? Ele vai fazer nesse sentido de chamar a atenção para a nossa relação, né? Para que o homem não é mais o centro, não pode, não deve ser o centro do universo, mas estar nessa relação com a natureza. Então, é nesse sentido que tem o deslocamento, Iraque. É nesse sentido que tem o deslocamento, inclusive, das tecnologias de corpo para produzir essa dança, né? Mas, assim, eu sei, a gente pode ficar conversando sobre isso, porque tem muita coisa, mas o que eu queria trazer aqui é um pouco a minha experiência também bem concreta de trabalho com estudantes de educação física, num projeto de extensão, e como é que a gente dinamiza, ou como é que a gente coloca, né, digamos assim, essas perspectivas em movimento, né? Como é que é nesse jogo desse encontro com esses estudantes?
era um pouco isso que eu queria trazer para poder até conversar com Leila, né? E é uma experiência bem presente, que é essa experiência agora que a gente está vivendo na pandemia, né? Eu também traria a pandemia. Mas, Iraktan, acabou de sair acabou de sair um texto meu na Pensar a Prática, em que eu falo justamente desse deslocamento, né? Dessa dança. E aí eu vou fazer uma análise sobre perspectivas de ensino da dança, né? Mas eu estou falando justamente desse deslocamento do movimento para o corpo e do desenvolvimento dessas tecnologias de aproximação desse corpo, de produção desse corpo, né? Que são as chamadas tecnologias, ficou conhecido na dança como técnicas de release e técnicas somáticas, enfim, é um universo bem, bem grande. Eu até trouxe um videozinho de alguns alunos, né, de uma escola de dança fazendo os princípios de uma dessas técnicas, mas considerando o tempo que a gente tem, eu acho que é melhor eu apresentar o que está acontecendo agora com a gente na pandemia e a gente conversar. O que vocês acham? Deixa eu só fazer uma pequena observação. Acho que algumas pessoas já se posicionaram aqui no chat, daqui a pouco eu vou ver. Mas, assim, só para falar da coisa do léxico, né? Merleau-Ponty, no Visível e Invisível, ele diz assim: a filosofia não é um léxico. Olha que coisa interessante. A filosofia não é um léxico. O que é um léxico? Um léxico é um dicionário, né? É um dicionário onde você vai a ele, recorre a ele, e lá está tudo o que se diz daquilo que se deseja saber, né? Por que ele diz que a filosofia não é um léxico? Porque a filosofia está em movimento, em constante elaboração, né? Então, de uma certa forma, se a gente quiser se espelhar nessa ideia, a gente pode dizer assim: a dança não é um léxico, né? Tudo o que eu quero saber sobre a dança, eu não vou encontrar num dicionário, tudo lá exposto, tudo lá já definido, né? Como Merleau-Ponty também fala de a fala falada e a fala falante, né? Ou seja, já se falou tudo, não, sobre dança. Tem uma fala sobre dança que ainda não foi dita ainda. Ela está sendo elaborada, né? Então, eu acho que faz sentido o que você está dizendo, né? Quer dizer, é contestar essa ideia de que existe um léxico fechado do que é dança, onde a gente recorreria a esse dicionário e lá a gente resolveria todos os problemas. Não, não é isso, né? Tem uma coisa aberta, tem uma coisa a ser feita ainda, a ser produzida, a ser elaborada, né? E que a gente está, vamos dizer assim, trabalhando nessa direção, né? E talvez, né, eu acho que seja exatamente isso que você queira dizer, né? Pelo menos assim, eu me lembrei dessa passagem do Visível e Invisível, né? Quando Merleau-Ponty diz claramente que a filosofia não é um léxico, a gente pode se espelhar nessa ideia para dizer que a dança também não é um léxico. Ela não está fechada, ela está aberta. Mas deixa eu ver aqui no chat, não sei se você quer comentar isso que eu falei, mas... É exatamente isso. Eu tentei responder aqui no chat, depois eu disponibilizo o meu e-mail. Ela não nega o movimento. É que, aparentemente, eu digo assim, essa dança parou de mover, vocês viram, né? Vocês viram o espetáculo lá do Jarambel, né? Eles andam, eles escrevem, ele diz, a certa altura, né? Ele diz ali que ele queria partir do grau zero, né? E ele pensou em partir do grau zero, que era esse corpo, inclusive sem cabelo, porque o cabelo já é um signo, ele queria dessignificar. Ele opera quer dizer, no caso, o Lepec, que analisa esses autores, né, opera com a noção de coisa, que vem a partir de Agamben, de Perniola, enfim. Ele faz uma discussão sobre isso num texto chamado 9 Variações sobre Dança e Performance. Ele diz que queria partir disso, desse grau zero, e começar a fazer dança. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E o que ele foi fazendo, ele disse que ele foi para o -1, ao invés dele ir para o 1, 2, 3, 4, ele foi -1, -2. Ele foi tirando tudo, né? E ao mesmo tempo, com um impacto enorme
sobre esse campo de expressão, né? Sobre a dança entendida como esse campo de expressão iraquitã aberto, né? Que agencia muitas forças. E aí, muitos desses coreógrafos estão partindo e tem aí uma centralidade nesse corpo, né? Então, é essa ideia de campo de expressão próprio da dança, que tem seus planos de composição próprio, que é o corpo, o chão. O Lepec, por exemplo, vai enumerar, mas eles são inúmeros, tá certo? E que vai mobilizar, né? Que vai mobilizar, e eu continuo, de alguma maneira, reconhecendo, né, que eu estou nesse campo de expressão que está operando aí na dança com essas forças, não é? Mas é aberto, nesse sentido, é aberto, tem toda a razão. E aí, gente, eu sei que tem muitos elementos, né, mas isso é o elemento, é com esse conhecimento que vem da dança, que vem desse pensamento em dança, que eu tenho me encontrado com meus estudantes, com os estudantes de educação física, né? É com esse pensamento, é com essas discussões sobre dança, a gente passa também, né, tentando ver as várias, esses vários momentos da dança, essas várias maneiras de compreender dança, etc., mas a gente vem se encontrando com esse pensamento de dança. E vem tentando mobilizá-lo num projeto de extensão que a gente está tendo. A gente tem um projeto que chama Dançarte, que no normal são aulas, né, para várias idades, mas que é recente. O que eu tinha uma turma mais estável era uma turma com pessoas de idade já, né, idosas, e a gente conseguiu, a turma de criança estava começando, e com essa turma de idosas a gente conseguiu manter esse projeto durante a pandemia. E aí a gente fez um grupo de WhatsApp, entrou em contato com elas, e a gente tem tentado manter o projeto durante a pandemia, né? E a gente chamou de Pandemia Dançante. A gente chamou o projeto de Pandemia Dançante. É óbvio que tem muitos desejos, muitas expectativas. A gente está trabalhando desde abril, né? E muitas coisas vêm aparecendo. E uma coisa que apareceu agora para o segundo semestre, a gente colocou 3 possibilidades para elas, né? De temas. E elas escolheram o tema corpo e dança. Corpo e dança foi um dos temas que a gente colocou. E elas escolheram corpo e dança. E esse vem sendo o tema que a gente vem desenvolvendo. Tem aqui uma monitora do projeto, está aqui assistindo também. Esse vem sendo o tema, e que vem nos desafiando em torno dessas questões, né? Em torno dessas questões de pensar a dança como esse campo de expressão aberto, né? Que mobiliza forças. Tem um discurso lá, né, que aparece muito, que elas falam, né, e que a gente está tentando pegar nele agora. Mas tem um discurso que aparece lá, que é um discurso, depois que eu cuidei dos filhos, fiz o almoço, trabalhei, tarará, tarará, eu encontrei um tempinho para mim e consegui fazer os desafios, que a gente chama de desafios, né, os desafios que vocês mandaram e tal. Então, tem uma ideia e uma mobilização de forças em torno da noção de mulher, né, que começa a aparecer ali. E aí a gente tem discutido isso, e agora, para esse mês de setembro, a gente colocou como tema corpo-mulher. Mas, no mês de agosto, a gente fez um tema chamado inventário de peças, né, e a gente colocou algumas peças aí numa analogia, uma metáfora com o corpo, uma ideia de corpo-peças. Primeiro a gente entrou nessa ideia de corpo-peças. E aí a gente colocou uma série de desafios para elas, né? E aí eu trouxe aqui dois vídeos de duas delas, né? Para a gente colocar. Eu vou colocar o primeiro, que é da mãe de Rafaela, que está aí. Rafa está aqui, a mãe dela faz parte do projeto. A mãe de Rafaela. E eu queria que vocês vissem e vocês me dissessem o que vocês veem lá. E depois eu vou dizer para vocês o que os alunos que estão comigo no projeto viram, tá? Quando ela dançou. Só para a gente ver como é o encontro, né? Como é encontro de campos de saberes e campos de conhecimento. Como é que isso vai se dando.
Eu vou partilhar a minha tela, porque isso é um vídeo que está... Eu espero que vocês consigam ver, tá? É um vídeo que está aqui no meu... eu vou ter que abrir, tá? Eu vou ter que ir lá no meu diretório e abrir. Sim, tá dando. Sim. Tá? Eu acho que eu testei ontem e vocês ouvem a música. Eu não estou ouvindo nada. Não? Não. Será que é que eu estou no celular? Para mim tá ok. Ok. A gente pode ver esse. Ótimo, Adriana. Deixa eu só... Espetacular. Deixa eu só dizer uma coisa. Eu me perdi completamente no chat. Tá muita informação, não sei quem queria falar, quem não queria. O microfone vocês abram e falam e digam o que quiserem. Eu não vou ficar procurando mais nada de pergunta em chat, não. Fiquem à vontade. Quer falar, Luciano? Sobre esse vídeo agora dessa senhora, eu achei espetacular. Uma proposta super simples, super criativo e, enfim, fantástico. É uma pessoa que já faz dança há muito tempo? Não. Rafa, você pode falar da sua mãe. Não, minha mãe nunca fez dança. Eu sou bailarina, mas ela nunca fez dança. Fazia muita ginástica aeróbica, mas ela nunca teve a oportunidade de fazer danças com forma, né, e tal. E também nunca teve uma experiência de corpo, assim, que a gente possa dizer, com tanta expressividade. É a primeira vez com esse projeto que ela está tendo a oportunidade de se expressar de alguma forma diferente, vamos dizer assim, da caixa habitual de movimento. Você usou a palavra que eu acho que é o grande lance. A expressividade dela é muito incrível, né? De quem tem um trabalho, uma sensibilidade muito bacana. Parabéns para vocês pelo trabalho. Espetáculo. Eu reparei uma coisa que eu acho que é um sentido mais existencial, né? Não sei se realmente existiu ou se foi já a construção de um sentido pessoal, né? Eu vi que ela tinha os dedos apontando, os dois, como se aquela ação, aquela movência tivesse sido desenvolvida a partir de uma experiência que ela vivenciou de ordem, né? Ou que ela recebeu, que ela percebeu assim na vida dela, que ela recebeu muita ordem e que ela desconstruiu naquela expressão, né, circular, porque a ordem geralmente é muito direta, o dedo aponta aí, né, uma coisa muito reta, muito agressiva, e ela fez um movimento circular, flexível, desconstruindo esse movimento de ordem reto. Assim, foi a minha leitura. Maravilhosa. Mais alguém? Dona Glis, quer falar, Dona Gils? Foi ela que fez. Dona Glis, quer falar? Legal.
Bom dia, pessoal. Fala mais alto. Bom dia, pessoal. Não foi a intenção, assim, de construir ou desconstruir, né? Mas eu gostei do que foi falado aí, a análise que foi feita, porque pode, nesse momento aí, funcionou o inconsciente de toda essa vivência de vida, né? Mas eu achei interessante o que foi falado. Beijo. Maravilhosa. Maravilha. Eu quero falar. Bom, Vai, Kareline. O que você tinha... Estão me escutando, né? O que você tinha falado, eu fiquei pensando aqui várias coisas e tem muito a ver também com algumas coisas que eu tenho lido, assim. Então, essa ideia, assim, do movimento, a dança que não se movimenta, né? Nesse sentido de um movimento que é pré-codificado ou que um movimento que tem a ver com um sentimento necessariamente que é de uma forma e não de outra, né? Mas o que move. E eu tenho pensado muito, assim, que essa questão de um meio termo, sabe? Assim, eu vejo muito na dança esqueci o nome dela. Porque, assim, nem é o léxico, né? Aquilo que está construído, o movimento, mas também não é uma... Ela não nasce de nada, de uma criação despropositada, né? E volta para essa história, quem pode dançar? Qualquer pessoa que pode dançar. Mas existe ali alguém que vai dançar, uma intencionalidade, né? Uma história de vida também, que faz com que ela se mova de uma determinada forma, não de outra, né? Então, assim, ela está lá, ela coloca a cadeira, ela faz um movimento a partir de uma tarefa que foi solicitada, né? Embora ela não tenha feito dança anteriormente, como ela diz, nunca fui uma aluna de dança, por exemplo, né? Mas ela tem um conhecimento mínimo de um léxico ou do que seja dança na cultura que ela vive, né? Então, eu entendo, assim, que quando a centralidade é o corpo, aí eu acho que tem essa relação com as técnicas somáticas, né? O release e tantas outras denominações que a gente pode usar. Quando a centralidade é no corpo, na percepção, na sensação, essa dança, ela se dá em sintonia não, acoplada ao ambiente que ela está, né? Porque ali, quando a centralidade é o corpo, ela utiliza esse léxico da sua forma e também não é extremo de pensar um dualismo entre só o léxico e só a criação por nada, e também não é a criação por nada, porque ela tem uma bagagem ali vivida também, né? Então, acho que quando centraliza no corpo, eu acho que dá para a gente perceber que não está no polo nem está no outro, nem é pura criação espontaneísta do nada e nem é um atendimento direto de algo que já existe, né? É uma criação que leva em consideração essas duas possibilidades, sendo outra possibilidade. Bom, eu falei tanta coisa, não sei se eu me fiz entender, mas eu adorei vê-la, muito fofa. Eu queria só falar um pouquinho isso, e depois eu queria que Babi, tanto a Babi aí, das meninas, né, do pessoal que está comigo, Babi falasse um pouco do que eles viram no vídeo. Eu quero também movimentar um pouco esse questionamento. Tá, Babi? A Adri não está, não sei, acho que está só você, né, Babi? Pronto, só para eu ver aqui. Mas, Karenine, só para... Eu não quero dar muitas informações, não, mas a gente teve uma série de desafios anteriores a esse, tá? Teve uma série de coisas que não aparece do nada. Não é essa ideia de criação espontânea. Não é espontaneidade, não é expressão corporal. Por isso que eu chamo a atenção que há toda uma tecnologia de corpo, não é? Que vai colocando você em conexão com o seu corpo e com o mundo. Que permite, né? Uma cena. Exatamente. Não é só o seu corpo, é o corpo e o mundo, né? Você tem que mobilizar corpo e mundo, né? Então, mas teve uma série de coisas feitas.
E aí, eu não sei se mais alguém quer falar, mas eu pedi a Leila, Silvia quer falar? Leila também? Para só depois a gente ver. Corpo em Relação colocou aqui. Silvia tem uma questão, pronto. Silvia fala, eu queria que vocês ouvissem o que os nossos monitores e estagiários viram nesse vídeo. A gente pensar Eu tenho uma questão, mas ela é mais abrangente, né? Sobre essa relação que você trouxe. Então, se você quiser apresentar o projeto todo com os seus alunos, eu acho que fica melhor no final. Entende? Senão vai perder, eu acho que você está querendo apresentar. Babi, você pode falar um pouquinho para a gente? Eu passei esse vídeo, eles já tinham visto o vídeo, porque os vídeos estão vindo no WhatsApp, todo mundo vê, eles já tinham visto, mas eu passei terça-feira para a gente analisar, para poder a gente pensar como é que a gente ia dar continuidade ao projeto, né? E aí eu passei esse vídeo, e aí eu queria que Babi falasse um pouco do que foi que eles viram no vídeo. Então, né, bom dia a todos. A gente analisou o vídeo como estudante de educação física, não é, no caso, e a gente teve um olhar diferente. A gente estava prestando atenção bastante na flexibilidade do corpo e esse movimento, a gente poder trabalhar, a gente poder melhorar essa parte com a dança. Não só apenas de sentir a música, mas melhorar o corpo, entendeu? Nessa forma. Obrigada, Babi. Então, foi toda uma descrição sobre a mobilidade dos ombros, sobre a dificuldade da mobilidade dos ombros, sobre... Isso é que eu chamo de encontro de campos de saberes, né? E em que medida esse encontro de campos de saberes pode mobilizar. Na sequência dessa observação que eles fizeram, dessa análise que eles fizeram, eu mostrei para eles um espetáculo que o professor Iraqutan, junto com a professora Terezinha Nóbrega, analisam no texto que está no texto que está no livro de Corpo e Cultura, dos 40 anos do CBCE, que é um espetáculo chamado Bolero Variations, né? Que são variações sobre o bolero de Ravel, em que o coreógrafo, que é bailarino, ele tem um problema físico. Ele tem uma corcunda, ele tem uma mão, né, que não, ele se move muito, se a gente for pensar em termos de mobilidade, né, ele tem muita dificuldade de mobilidade. E aí eu passei esse vídeo para eles, né, a gente pensou, mas ele está dançando, né? Sim ou não? Né? E aí a gente voltou para o vídeo de Glice e eu disse, mas ela está dançando? Tá, ela está dançando. Mas então, o que é o nosso projeto de dança? É melhorar a mobilidade? Ou a gente está aqui trabalhando com criação, educação, produção de dança? Isso foi muito bacana. Isso aconteceu terça-feira agora. Eu disse, não, eu tenho que levar para o encontro, né? Para a gente ter clareza daquilo que a gente está fazendo quando a gente está desenvolvendo os nossos projetos, inclusive por dentro da pandemia. Eu disse, se a gente não tiver muita clareza do que a gente está fazendo, é muito fácil perder. Eu digo, é claro que a gente se preocupa com a mobilidade dela e até pode pensar nisso, né? Mas isso não pode comprometer aquilo que é esse centro de desenvolvimento dessa relação do corpo, o corpo com o mundo, né? O corpo com as forças que estão agindo ali dessa ideia de mulher que está aí dentro da pandemia, e é isso que a gente vem tentando mobilizar. E aí é como Leila falou e a própria Glice falou, né? Ali naquele momento aconteceu alguma coisa com ela, e a gente consegue ver, né? Mas consegue ver depois. Agora, toda vez que a gente faz alguma coisa, algum desafio acontece, às vezes não acontece. Às vezes a gente não vê ali isso que a gente... Às vezes a gente vê exercício, né? Mas aí a gente vai e tenta outra estratégia. Mas eu tenho que ter clareza qual é o campo aí, né, Karenine, que eu estou... O campo de pensamento e as tecnologias corporais que me dão acesso a esse... acesso a esse diálogo. E é isso que a gente vem conversando. Eu vou mostrar só mais um vídeo para vocês, e aí eu também queria que vocês dissessem
o que vocês viram. Leila, Silvia vai fazer depois, Leila também fica para depois. Eu vou mostrar mais um, tá certo? Vou voltar. Pronto. Esses foram vídeos daquela primeira parte que eu falei para vocês, que a gente chamou inventário de peças, né? Mas, enfim, o que vocês... Quem quiser falar, e a gente já está 10h38, aí já vão entrar as questões, já vão... Então, eu queria falar, né? Eu acho que, como dos dois vídeos, né? O primeiro eu vi muita leitura, como você vinha trazendo muito essa questão do corpo mulher, eu tinha, né, visto ela na sala, né? Com uma roupa, com um jeans, com um corpo se movimentando, e assim, a leitura que eu fazia era de um corpo que não estava só para o lar, né? Aquele corpo não estava só para o lar. Me parece que ela aponta algumas questões da casa, né? Essa é a leitura que eu fiz, né? E talvez não tenha sido nem a intenção dela, mas o tratamento, tudo, a construção, né? A criação de vocês também nessa intervenção, eu fiz essa leitura, né? Na segunda também, me parece que é umas pernas de senhora, que é também possível ser sensual, né? Aí me veio aquela coisa do antigo também, com as coisas preto e branco também, né? Então, tá no campo das primeiras sensações ainda, né? O primeiro vídeo, ainda não consegui fazer a elaboração. Então, se eu posso entrar já nas questões, Adriana? Eu acho que é melhor, né, professor Iraquitã? E a gente já está indo para o fim, né? Podem continuar falando, eu estou aqui, viu? Então, posso? Então, Adriana, eu fico muito feliz, assim, com essa abertura do grupo, né, nessa relação de discutir arte, educação física, dança, né, essa questão que você traz. E estou feliz aqui também com as pessoas, né, eu não estou lembrada, não conheço, acho que muito você, mas o sobrenome Guerres, eu acho que eu já li algo, né, a Karenine, a Lívia, né, o Iraquitã, e a minha fala vem de quem está também nesse trânsito, né, entre a educação física, a arte e a dança, né, a dança enquanto arte. E esse é o problema que você traz, né, a questão do movimento, que são o centro do olhar da educação física, né, as epistemologias todas que olham o corpo pelo movimento, e você traz a arte, né, a dança, que vem de outras questões, dos problemas da arte, né, que você traz, a questão da centralidade nas questões do corpo, nessa relação entre corpo e mundo, que não é só mais no movimento, porque me parece que há um bom diálogo entre a arte e a educação física, até a modernidade da dança, né, quando as questões era a descoberta dessa expressão, né, desse movimento, de onde vinha, né, e a gente tem a Graham, a gente tem a Duncan, a gente tem o Laban, né, que fez esse léxico também
que é e não é, está nesse equilíbrio, né? E hoje? E aí, como você é educação física, eu fico muito feliz, porque eu fiz isso na minha dissertação, né? Eu sou professora de educação física, sou estudante do curso de dança, eu estou falando isso para você ser bem honesto de onde vem essa fala, né? Eu fiz o meu mestrado em dança na UFBA, e essa foi uma questão central para avançar, né? Então, eu começo ali, e não consigo, talvez o lugar de poder que eu não tenho, estabelecer esses diálogos com os meus pares. E eu vejo que essa é uma possibilidade, né, aqui, e fico felicíssima, porque eu estava adormecida, né, com esse diálogo desde 2015, e vejo essa possibilidade. E aí eu quero te perguntar, qual foi os caminhos, né, ou quais têm sido esses caminhos que você tem encontrado dentro desse olhar, né, e que você já está fazendo esse exercício aqui no grupo, né, caríssimo, abrindo esses diálogos, né, que ele traz, como eu contei, eu tive essa caminhada também com o Iraquitã, há uns tempos atrás, e aí como é que você encontrou esse ponto, né, de caminhar e de fazer com que a dança, né, vamos dizer, esse problema que sai do movimento para as questões do corpo, né, que vai questionar esses chãos da dança, como você traz, essa política do corpo, né, como é que você tem encontrado esse caminho? Tá? Não sei se... Eu acho que ficou claro, ficou? Eu acho que a gente pode, outras pessoas também podiam colocar, né? Eu não sei como é que está isso do tempo, Iraque. A gente... É melhor... Você era bom... Nós temos ainda 17 minutos ainda, né? Então... Eu acho que Silvinha faz uma questão importante aí, né, para você discutir, mas eu não sei se outra pessoa, talvez seja interessante mais 2 ou 3 pessoas fazerem uma intervenção, porque você pega aí, né, e faz uma fala juntando, né, mas, né, não sei, quem gostaria de falar, pode abrir o microfone e falar. Eu gostaria de falar um pouquinho só. Esse segundo vídeo, Adriana, me lembrou uma formação que eu fiz com um grande mestre, para mim, que é uma grande referência na minha vida, que é Klaus Viana, não sei se você conhece. Fiz formação com ele em São Paulo, que ele trabalha muito, não precisa de grandes movimentos, de grandes técnicas, mas de movimento de muita qualidade. O movimento pode ser pequeno, simples, mas que tenha qualidade. Então, esse movimento dos pés não é um movimento de grande abertura, de grandes pontas, mas que tem um movimento com muita sensibilidade, com muita qualidade. Então, me lembrou muito as aulas que eu fiz com o Klaus, a formação que eu fiz com ele em São Paulo. E me lembrei também dos 2 vídeos, do Jerome e do primeiro. No primeiro vídeo, a gente vê um homem nu dançando. No de Jerome Bell, a gente não vê pessoas nus dançando. A gente vê três seres humanos entrando no palco. Entende? Quer dizer, é outra configuração, é outra percepção de corpo, é outra atitude. Não é um nu que está sendo exposto ali. São pessoas dançando. Isso me chamou muita atenção. Tanto é que foi difícil sair do vídeo do Jerome e voltar para a nossa conversa. Ele me puxou muito. Só queria falar isso mesmo. Obrigado. Eu gostaria de colocar também, estou aqui fervendo, viu, Adriana? Porque tem muita relação com minha pesquisa, a tua fala. E depois eu vou querer conversar com você, viu? É o seguinte, eu estava aqui na tua afirmação, a dança que não se movimenta, mas move. E aí eu fiquei pensando, move o movimento vital, né? Ela move a própria vida, a vida situada no tempo, no espaço, na história, na geografia, né? Então, ela leva a um corpo social, político, não é? Esse corpo que está produzindo a partir de seu contexto. E chego também na tua questão, o que a dança pode mover a partir disso, que é o que a gente está assistindo, né, com essas mulheres. E me veio muito também a referência de Pina Bausch, o que move essa dança, né? Porque essa dança ela não está nunca, jamais
desvinculada da vida dessas mulheres. Então, é a própria vida que vai movendo o movimento da própria vida que elas têm, né? Então, é mais ou menos nesse sentido que eu estou percebendo a tua fala, e também ela traz muito, assim, muita provocação de desconstrução do que a gente entende por dança, né? Dessa dança espetacularizada, que a dança tem que ter giro, que a dança tem que ter salto, que a dança tem que ser linda, que a dança tem que ser perfeita. E aí, a gente pensa justamente que essa proposta, ela vai desconstruir essas concepções que a gente aprendeu desde sempre, né? Que a dança é o balé clássico, que a dança é a dança moderna, que até na dança contemporânea a gente ainda vê muita coisa arraigada, né? Nesse sentido de produção de movimento espetacularizado. E o que a tua proposta traz de pensamento, a partir de Pina Bausch também, que dialoga com a tua fala, é justamente uma dança, eu vejo como uma dança social, político-social, né? Extremamente comprometida e vinculada com os processos de experiência de vida. Roberta está dizendo que tem uma dúvida. É uma dúvida, eu não vou abrir minha câmera não, que minha internet está indo e vindo, viu? Mas, assim, eu fiquei com uma dúvida quando a Adriana fala na questão desse deslocamento, né? Aí é uma pergunta, eu vou fazer uma pergunta que é bem simples, mas, assim, pode ser que eu esteja enganada no que eu consegui compreender, mas vejam, esse deslocamento para uma dança que não se movimenta, mas move, em que não há, por exemplo, a questão léxica, a questão de movimentos pré-determinados dentro daquilo que, né, daquilo que se concebe como dança, e sim a questão é colocada na produção de corpos, nesse processo, né, dependendo do contexto, isso não incorreria num risco desse corpo produzir novos vocabulários e aí incorrer nessa questão dependendo do contexto, né, virar essa coisa espetacularizada novamente no percurso desse movimento. Entendesse, Adriana, a minha pergunta? Acho que entendi, Beta. Eu vou tentar falar um pouco aqui no geral e vou tentar, me aproximar, né, que eu acho que nem são perguntas, são mais... da Silvia, eu entendo que é um pulsar ali dentro, né, que é o que está dentro de mim desde sempre, Silvia. Eu sou professora da UPE desde 1989, eu sou professora de dança no curso de Educação Física desde 1989, né, e já dei aula também fora do Brasil em curso de Educação Física de dança e curso de Educação Física, né. Eu sou da geração de Karenina, de Valéria, né, que fundaram os cursos de dança no Brasil, né, e não foi o meu caso. Então, eu vou te dizer o que me move hoje, assim, essa é uma questão para mim de vida, tá certo? E o que me move hoje que eu consigo ver com clareza, né? Assim, a clareza é possível, porque claro que eu entendo, e aí pego um pouquinho ali de Roberta, né? Eu entendo que a gente está sempre em transformação também, eu não me coloco nesse lugar do molar, do duro, a gente está sempre em transformação. Mas eu entendo que, assim, existe um campo de conhecimento que se desenvolveu imensamente e não é só com a dança, ou seja, existe um campo de conhecimento nos esportes, nas lutas, que se desenvolve muito, né, do jogo, etc., que se desenvolve muito, e da dança particularmente, que é o que eu conheço, nos últimos anos, e que eu penso que é um campo de conhecimento que eu, como professora de dança, para professora de educação física, tenho que conhecer e tenho que fazer se encontrar com a formação deles, porque eu estou falando dessa prática corporal que é a dança, na sua multiplicidade. Porque essa maneira de pensar me faz também olhar para as outras danças. E aí, Beta, essa ideia da dança que não se movimenta mais, move. Por exemplo, quando eu olho para as danças, de rua ou tradicionais, eu também vou olhar para elas assim, como produção de corpo movente. Tem toda uma perspectiva aí de que olhar eu faço para a tradição ou
para produção contemporânea ou para dança de rua, etc., né? Então, tem gente bacana também. Eu encontrei um trabalho, também está no livro de Corpo e Cultura, do pessoal do Rio e do pessoal da Bahia, com capoeira e com dança de rua, que tem esse olhar sobre a materialidade cênica dessa dança. Então, assim, é um campo de conhecimento que se desenvolveu muito e que tem que se encontrar com os professores de educação física que estão tratando de corpo. O meu estranhamento é que não tenha mais isso no curso. Esse é o meu estranhamento, né? E, de repente, essa educação física também é múltipla. E a gente termina não tornando... Não sei se os cursos terminam ou não tornando ela tão múltipla, entende? Mas nessa aproximação. Do mesmo jeito, eu acho, né? Por exemplo, tem um desenvolvimento enorme no campo do esporte, gente, do esporte de alto rendimento, do pensar o esporte, do pensar o treino, sabe, que vai para além da eficiência do treino, é um approach contemporâneo do esporte e do treino, que os nossos alunos têm que se encontrar com isso, né? Como do jogo, a perspectiva que a gente tem do jogo na contemporaneidade, o que é o jogo diante desse mundo que a gente está vivendo, mediado pela tela, em que a gente vai virar tudo clone da gente mesmo, provavelmente, né? Esse jogo de construção de ilusões e, né, nesse jogo do outro, de Second Life, enfim. Eu acho que isso tem que ser mobilizado dentro dos nossos cursos de educação física, porque a gente está operando nesse campo. E a dança, para mim, é isso, né? A dança, como eu opero dentro da educação física, é trazer esse... E aí, assim, não é espontaneísmo, de jeito nenhum. Tem um campo enorme aí de técnicas corporais que se desenvolveram e que a gente precisa conhecer e mobilizar. Não é de maneira alguma espontaneísmo. E aí, já entrando aqui na Leila, né? Leila, é isso. É esse corpo, né? É esse corpo movente. O Lepec vai falar mesmo, novas políticas de corpo. Essa questão do movimento e do movimento e do move, né? Do movimento e do corpo, é porque eu estou falando aí... Na verdade, eu construí isso com outros autores, e depois eu li o texto do Lepec, mas quando a gente lê o texto do Lepec, ele constitui a modernidade em torno do movimento. E não é a modernidade na dança, é a modernidade em si, né? Como sujeito da modernidade, é esse sujeito que se movimenta porque acha que quer se movimentar, ou seja, isso foi... Então, ao dança virar movimento, ela, na verdade, estava reafirmando essa política do sujeito moderno, ela era a própria política do sujeito moderno, né? Então, ao fazer isso, e aí eu aconselho muito a leitura desse texto, depois eu posso passar para o Iraque, que é um texto dele que chama Planos de Composição, que tem o livro e tudo, mas o plano de composição é muito lindo, ele vai dar o exemplo do SUV, né, da ideia do carro. Ele diz que o carro é... Você repete o nome do autor, Adriana? É André Lepec. Ele diz que o carro SUV é a ontologia do sujeito moderno, que é essa ilusão de que ele pode se movimentar para qualquer lugar, né? Ainda que tenha um chão, né? Ainda que tenha buracos no chão e etc., mas o SUV leva ele aplana, né? Com o carro dele, ele aplana todas as fraturas, né? Todas as fraturas do nosso mundo e da nossa sociedade para se movimentar e para se autocitar. E aí ele está falando muito com Foucault, ele está falando de biopolítica, ele está falando de biopoder, ele está falando de tudo isso, né? Então, Leila, né? Operar, eu acho que você que está trabalhando com dança, se apropriar desse conhecimento. Agora, claro, a gente está trabalhando nesse projeto de extensão, que é de uma universidade, que é uma faculdade de educação física, com alunos de educação física. E assim, não é fácil, dá certo sempre, não dá, né? Vejam, eu boto o vídeo e o que eles veem é mobilidade articular. E a gente problematiza, eu disse, mas ela não está dançando, entende? Então, é nesse sentido. O perigo de ficar duro, Beta, sempre vai existir. O perigo de se transformar numa coisa dura, mas as pessoas que estão mobilizadas dentro desse campo, que estão pensando a dança assim, elas estão sempre em transformação.
A gente tem companhias perenes, né, como, por exemplo, o Cena 11, que é uma companhia brasileira, né, que vem problematizando esse corpo, essa relação corpo-gravidade e tal, né, e a gente até pode ver um léxico lá, né, Karenine? A gente pode ver um corpo que se criou ali no Cena 11, mas eles estão sempre, como é que chama? Eles estão sempre se questionando ali, se problematizando. Só para pensar aqui, Luciane. Eu estava justamente pensando nisso. Do Cena, mas o Cena está sempre se... o Cena é disruptivo, né? Mesmo que mas eu penso que o Lex é um padrão que tem que ter para a sobrevivência do sistema, mas ele está em transformação, sempre. O tempo inteiro. E, Luciano, cirúrgica essa sua observação, né? Os corpos mobilizados ali era um corpo... O Roger Rambel, assista toda a entrevista. Eu assisti esse espetáculo em 1997. Eu nem sabia o que fazer quando eu assisti esse espetáculo. Foi aquela coisa assim, sabe? Eu estava com o meu marido na época. Ele disse: se tiver intervalo, eu não volto para o segundo tempo, né? Porque como eles urinam no espetáculo, ele disse: se tiver intervalo, eu não vou para o segundo. Depois desse dia, ele disse assim para mim: agora quem escolhe espetáculo de dança para ver sou eu, não é mais você não. Ele disse isso para mim naquela época. Enfim, mas ele fala que ele quer design, ou seja, ele quer dessignificar completamente esse corpo, né? E ali, me parece que o Luiz de Abreu, ele está no meio, né? Ele opera no limite, né? Entre corpo e esse corpo, que, como se falou aqui, né, mercantilizado, ele está ali em cima da linha, o que eu acho que é bem importante ali, né? Eu assisti esse espetáculo com um bailarino da Alagoas, no dia que eu estava assistindo, e ele, quando acabou, ele disse assim: não gostei não, parece um, como foi que ele disse? Um show de striptease, de boate gay. Ele disse isso para mim. Então, ele opera, entende? O Luiz opera no limite, né? Ele opera no limite entre a boate gay e esse design que abre para a produção de outros sentidos, né? Então, o espetáculo do Luiz é muito sexualizado, né? E o do Jerome não, é neutro, é aquela coisa... Mas o Luiz, ao mesmo tempo, é sexualizado. Mas, por exemplo, há uma parte no espetáculo que ele enfia a bandeira do Brasil lá, né? Então, ele é porque ali a gente viu 9 minutos. Então, no início, ele está super... Não está à vontade, tá? Como é? É um corpo que não está muito à vontade. É uma pancada. Esse espetáculo foi apresentado num festival na Serra da Capivara, o governador estava presente, depois despediu todo mundo, é claro, né? Na altura, de lá do Parque da Capivara. Enfim, mas é nesse campo e é risco. Acontece, às vezes? Acontece. Claro que eu trouxe os casos de sucesso aqui para vocês, né, dos vídeos, estou brincando, mas às vezes acontece, às vezes não acontece. Mas aí a gente vai ter que procurar, dentro desse ferramental que a gente foi, né, encontrar. Mas, assim, eu vou dizer uma coisa para você, Silvia e Leila. Na pandemia, a gente está inventando o ferramental. Não tem um corpo, não tem um encontro. A gente está... É um desafio a cada semana. Pra você ter uma ideia, eu estou me reunindo em torno de 5 a 6 horas por semana com os meninos para conseguir elaborar, às vezes, um desafio de 10 minutos. Mas é isso. Adriana, veja bem, nós estamos aqui há 11 horas, que foi o tempo que a gente colocou para encerrar. Eu queria dizer 2 coisas. Primeiro, agradecer a Marcel, né, que é do Grupo Laís. Foi ele que teve essa ideia de abrir o laboratório para a gente ter interlocuções com pessoas de fora, fazendo essa reunião aberta, né, com as pessoas. E foi isso que gerou todo esse movimento que a gente está fazendo agora, né? Em algumas situações, Marcel, que ele propôs, inclusive, gravar essas falas, né? Não sei se ele gravou hoje, né? A gente não combinou nada, ele gravou. Então, quando grava, a gente coloca no canal da gente, no canal do YouTube que a gente tem, né? Porque eu até nem fico muito preocupado com essa história de gravar. Eu estou tão envolvido pelo teatro, mais do que pelo cinema, apesar de que adorar o cinema,
Cada espetáculo de teatro não tem filmagem. Você assistiu a peça, assistiu. Quem não assistiu, tchau. Fica para outra sessão, né? Então, eu fico tranquilo em relação a isso. Agora, se gravou, ótimo, vai estar registrado. Mas a segunda coisa que eu gostaria de dizer é que eu queria que você, até o final do ano, voltasse novamente ao grupo, para ainda retomar essa discussão, a dança que não se movimenta, mas que move. Eu acho que esse negócio não está ainda... Ainda tem muita coisa para falar sobre isso, né? Eu acho até que a gente poderia fazer isso movido também por uma breve reflexão sobre o corpo na modernidade, tal como ele é pensado por Descartes, né? Esse corpo simplesmente como massa, né? Como o movimento vem do campo biológico. Inclusive, a gente precisa discutir qual é o entendimento que a gente tem de vida. O que a gente está entendendo por vida, né? Eu acho que talvez seja interessante a gente retomar isso para discutir a questão de vida, a questão do corpo, entre a modernidade e o mundo contemporâneo, né? Eu acho que valia a pena. E trazer, mais uma vez, talvez, não sei se algumas imagens, algumas coisas para a gente pensar tudo isso. Mas eu adorei. Peço desculpa a vocês que algumas vezes eu tive que sair, porque está havendo um vazamento de gás aqui em casa, e a pessoa está aqui na cozinha consertando o vazamento, e eu tive que me deslocar lá um pouco lá para falar com ele. Inclusive, eles estão lá trabalhando, não sei o que eles estão fazendo, mas trocando a mangueira, né, lá que está com vazamento, né? Mas, assim, eu agradeço imensamente você, Adriana. Eu acho que foi um momento muito especial hoje pela manhã. Nós ainda estamos com 27 pessoas aqui, presentes, discutindo, refletindo, fazendo pensar, né, sobre a questão da dança contemporânea e, sobretudo, sobre o modo de viver contemporâneo. Porque a gente não está falando da dança isoladamente, a gente está falando do humano nesse tempo, né, em que o humanismo está em crise, o humano está em crise, o humano está em falência, né? E a gente está expondo essa falência, né? E quem sabe, né, não somente desconstruir, mas, quem sabe, construir alguma coisa a partir dos escombros, né? É isso que a gente está fazendo, né? Mas gratidão a você, Adriana, gratidão à presença de todos. E se você topar, antes de terminar o ano, a gente ainda faz uma fala ainda, retomando essa discussão. É possível? Eu vou adorar. Eu agradeço imenso essa oportunidade, assim, esse espaço. Sim, eu vou adorar. Tem toda uma discussão aí, Iraque, sobre corpo, que se desenvolve também no Brasil, com vários autores aí, por dentro da dança e das artes do corpo, etc., que a gente também pode trazer e mobilizar. Mas eu adorei estar com todos vocês e a conversa e partilhar, sobretudo, esse momento que eu estou vivendo da pandemia dançante, gente, que tem sido um aprendizado incomensurável. E aqui também. Muito bem. Muito obrigada. Obrigada mesmo, Marcel, e a todos e todas. Agora eu fui procurar o vídeo de Gideon, agora vem a reclamação, eu fui procurar o vídeo de Gideon no site e ainda não está. Tem poucos lá ou eu me enganei? Mas o vídeo de Gideon não vai existir, porque não foi gravado. A gente topou a ideia de gravar, mas só grava quando o Marcel está. Quando o Marcel não está, ninguém se responsabiliza para gravar. Ninguém quer aprender, ninguém quer nada, aí paciência. E eu não vou dizer, fulano de tal vai fazer, né? Eu não sou o pai de ninguém, eu sou só o orientador e o coordenador do grupo, né? E sabe-se que tem um problema, que é gravar. Quem é que se dispõe? Está aqui a pergunta feita, né? Quem se dispuser, na próxima a gente grava novamente. Mas obrigado, Marcel. A sua vai estar gravada e vai estar no ar. Você é pai de Lucas. Maravilha. Vamos ficando por aqui, não é isso? Diga, Luciano. Você é pai de Lucas. Ah, sim, exatamente. Muito bem lembrado. Um grande abraço para todos e até quinta-feira. Abraço. Obrigado, Adriana. Ai.
Abraço, obrigada a todos e todas, foi muito, muito bacana. Valeu muito, obrigada pela oportunidade, pelo convite, Obrigada, Carolina. Bom lhe ver, muito bom lhe ver, Adriana, fez pensar bastante.